Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Hoje com mais uma paraxá. A paraxá de hoje é a paraxá de Noa ou a paraxá de Noé, onde falaremos algumas coisas sobre o dilúvio, discutiremos alguns pontos e faremos uma exposição sobre algumas informações que geralmente as pessoas não sabem ou não têm acesso. Hoje é dia 29 de outubro de 2022 e dia 4 de Reshvan de 5783 do calendário judaico. Esse é o seu canal da Torá, onde nós paramos todos os sábados para estudarmos alguma porção da Torá. A porção de hoje, como nós falamos, é a porção de Noa. Vamos à porção então. Voltamos. Nós vamos discutir ou explanar 5 pontos na paraxá de hoje. Vamos ver sobre a linhagem de Noa ou a linhagem de Noé, o seu nascimento, onde algumas informações não estão no texto da Torá, mas está nos escritos, quer seja da Torá oral, quer seja no Talmud ou na própria tradição judaica. E aí algumas coisas terminam que muitos não conhecem, como foi o nascimento dele e o que houve ao redor do seu nascimento. Vamos ver também um calendário judaico, porque para entendermos um pouco a sequência que aconteceu quanto ao dilúvio, quando foi, quando começou, quantos dias, nós precisaremos ter uma pequena noção, uma breve noção sobre o calendário judaico. Vamos ver também o cronograma do dilúvio, ou seja, quando ele começou, em que mês ele começou, quando foi que começou a chover, quando baixaram as águas, quando foi que foi soltada as pombas e o corvo para ver se tinha terra, quando foi que a arca pousou no Monte Ararat. Esse é mais um ponto que nós também iremos explanar. E o outro ponto, que a gente sempre fecha o estudo da paraxá dessa forma, um link com o Novo Testamento e, nesse caso, a volta de Cristo, porque em Mateus 24 diz que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Então, se eu entender o que aconteceu nos dias de Noé, eu entendo o que será ou como será a volta de Cristo. Vamos lá então. Vamos ver a linhagem de Noé. Eu fiz um diagrama bem simples para que nós possamos entender a sequência e o que quem veio primeiro, quem veio depois, quem foram os patriarcas ou os primórdios antes de Noé, quem foram os seus antecessores, quem foi a sua linhagem. Veja a planilha a seguir, veja a tabela a seguir. Na linhagem de Noé, ou na linhagem de Noa, nós temos o princípio através de Adão, depois de Adão, Sete. Teve também Adão outros 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi morto por Caim, então ele não aparece, porque se não tivesse acontecido isso, ao invés de Sete, seria Abel. E Caim não aconteceu dele vir depois de Adão, porque ele foi expulso, ele saiu banido em função dele ter cometido o primeiro assassinato na história da humanidade. Depois de Sete teve um filho chamado Enos, Enos teve outro filho chamado Cainã, Cainã por sua vez teve um filho chamado Maalaleel e em seguida Jared. Jared teve um filho chamado Enoque. E aí nós temos o bisavô de Noé. E esse nome é muito importante porque Enoque andou com Deus a ponto de ser arrebatado para os céus, e a tradição judaica e alguns outros livros diz que Enoque, nessa ascensão, ele se transformou em um anjo e serve diante de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais alguns teólogos acham que das 2 testemunhas que vão estar lá em capítulo 11 de Apocalipse, que vão estar aqui na Terra, dessas 2 pessoas, dessas 2 testemunhas, seria Enoque, em função disso, dele ter sido transformado em um anjo. A mesma coisa acontece com Elias. A tradição judaica e alguns sábios do judaísmo acreditam também que o Elias também foi transformado ou teve a sua vida, o seu ser modificado para um ser angelical.
para que eles pudessem viver diante de Deus, tendo em vista que carne não vive diante de Deus, porque Deus é santo e Deus é espírito. Então, alguns teólogos acreditam que, com base nisso, pode ser que eles dois, Enoque e Elias, venham aqui como testemunhas do Senhor. Todavia, eu fiz um estudo a respeito disso, você pode ver nos nossos vídeos que já publicamos, que eu acredito que seja outros dois anjos, mas não necessariamente Enoque e Elias, e nem Enoque e Moisés, ou Elias e Moisés. Eu acredito que sejam outros dois anjos, em função de uma chavezinha, de uma palavra-chave que está no texto bíblico, quando fala de duas testemunhas, duas oliveiras que estão servindo diante de Deus. Aí foi o link que eu encontrei para entender que são dois outros anjos e não Enoque e Elias. Aí Enoque teve um filho chamado Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque Noé. Então Noé era filho de Maleque, e o importante observar é que durante a vida de Noé, Lameque, Matusalém, Enoque, todos eles eram contemporâneos. Vamos lembrar que eles viviam 300, 900, 600 anos e assim por diante. Então, muitos deles são contemporâneos. Nós podemos entender, sim, ok, são contemporâneos, porque avô e pai, eles vivem com um filho por um bom tempo. Às vezes você tem 3, 4 gerações de bisavô, avô, pai e filho em um mesmo momento. Só que aí tem um ponto muito importante que a gente tem que discutir mais na frente, que é se Noé, no tempo dele, ele era contemporâneo de Matusalém e de Lameque, quando o dilúvio veio, o que aconteceu com Matusalém e Lameque? Então esse é um tema que a gente vai discutir um pouco mais adiante. Vamos lá. Um evento muito importante que nós temos que discutir, ou temos que apresentar, diz respeito ao nascimento de Noé. Noé, ele é uma figura de Cristo. Noé, ele é uma figura de Moisés. Noé foi o que salvou a vida justa e íntegra de Noé. Foi que fez com que Deus olhasse e visse que havia alguém justo e correto naquele mundo, naquele momento, que através do qual poderia trazer de novo uma esperança para a humanidade. Então Noé e sua família foi escolhido para ser essa pessoa ou essa família para multiplicar de novo a terra, trazendo assim a vontade de Deus sobre a terra. Todavia, a gente tem que entender que Noé era um homem justo em meio a uma humanidade, a uma sociedade injusta. Todo tipo de depravação, de assassinato, de pecado existia nas piores inclusões, nos piores feitos. Então, tudo que era de ruim, a humanidade estava ali, já embriagada com tudo aquilo, até porque existia anjos aqui na Terra que tinham sido enviados para serem os guardiadores da humanidade, que era para ser guardiões, e ao chegarem aqui existe um conceito teológico chamado de teofania, onde o anjo se transforma, se aparenta como ser humano, né? A gente vê isso mesmo na experiência que Abraão teve com os 3 anjos, né? E nessa teofania, esses anjos, que era para guardar a humanidade, eles se engraçam com as mulheres, gerando assim filhos gigantes que eram chamados de tefelins, ou que são chamados de tefelins. E esses tefelins eram gigantes que, ao olhar uma pessoa normal, era como se fosse formiga, gafanhoto ou um ser bem pequeno, bem minúsculo. E esses gigantes trouxeram muita destruição à terra, além do que esses anjos, que vieram para ser os guardiões, eles ensinaram tudo que é sortilégio, tudo que é arma, luta, guerra à humanidade, de maneira que se tinha ali uma sociedade totalmente
carnal, uma sociedade animalesca, onde as almas das pessoas eram animalescas, não se tinha respeito por pai, por mãe, por filho, por absolutamente nada. Era uma terra realmente odiosa em sua natureza, e o único justo que tinha ali era justamente Noé. Há também a discussão entre os rabinos que Noé, ele por contemplar o plano de Deus, ele foi o inspirador no sentido de alma para Moisés, mas isso já é uma outra situação, só para vocês terem uma ideia da questão de quão justo foi Noé. Só que o nascimento de Noé foi rodeado de muito mistério, de muita coisa. Por exemplo, quando Noé nasceu, ele nasceu com a pele muito branca e translúcida, meio rosada. Então, em meio a todos os habitantes, todas as pessoas, todos os moradores ali, ele tinha uma pele totalmente diferente. Ele não chegava a ser um albino, é algo mais diferente. Era uma pele muito branca, com um roseado, como se fosse translúcido. E, além do mais, ele nasceu com um cabelo muito grande e o cabelo branco. E, além disso, toda vez que ele chorava ou que ele abria os olhos, dos olhos saía uma luz tão forte que clareava a casa, mesmo estando de dia. Então, essa característica fez com que Lameque ficasse meio perturbado, porque era uma criança diferente de todas as outras, e Lameque ficou com a dúvida dele ter sido infectado pelos gigantes ou anjos que estavam ali habitando aquele local. Lameque então correu para Matusalém e procurou saber de Matusalém o que tinha acontecido, se havia alguma intervenção divina na questão do filho dele, e Matusalém acalmou o coração de Lameque, dizendo que sim, Noé, até por causa do nome, ele seria o salvador da humanidade em função de tudo que iria acontecer, porque Matusalém e Lameque já sabiam daquilo que iria acontecer. Então, o nascimento de Moisés, somente o nascimento de Noé, fez dele uma pessoa distinta, fez dele uma pessoa diferente, com um propósito diferente. Se você for olhar, todos que nasceram de forma diferente, diferenciada, ou com alguma característica que não era comum, teve um propósito muito definido diante das Escrituras. Nós vemos isso com Noé, aí agora o próprio Adão, né, que nasceu diretamente de Deus, a própria Eva, que nasceu diretamente do Adão. Nós temos isso com Moisés também, que foi uma figura de Cristo, onde ele iria morrer logo ao nascer e foi colocado no rio, e do rio foi tirado, por isso o nome dele é Moisés, e deu origem a toda a libertação do povo israelita hebreu da escravidão. A mesma coisa aconteceu com o próprio Jesus, que aconteceu a mesma coisa de Moisés. Aos 2 anos ele teve que fugir para poder ficar vivo, além de ter sido proveniente de um nascimento virginal. Então, se você for perceber, todos esses nascimentos, de alguma forma, geram características dos nascidos, que eles têm uma ação diferenciada e grandiosa dentro do plano divino. Isso quer dizer que quem não tem essa ação? Não, ao contrário. Por exemplo, todos os profetas tiveram parto e normal, vieram de parto normal. O salmista Davi, e não todos os outros. Agora, esses aí foi algo específico. Noé, ele veio justamente para construir uma arca. Essa arca passou 100 anos para ser construída e salvar toda a humanidade, que somos nós, a partir dele ter sobrevivido ao dilúvio, por obediência e por ser justo. Vamos ao próximo bloco. Para entendermos algumas informações, alguns contextos da vida
de Israel, da vida judaica, nós temos que também entendermos o seu calendário. Quando começa, a que mês eles estão associados com os nossos meses do calendário gregoriano, para que nós possamos assim compreender como é que alguns eventos acontecem ou quando esses eventos aconteceram. Nós temos, por exemplo, a Páscoa, que a Páscoa nossa é muito próxima do calendário judaico, mas não cai no mesmo dia. Mas as outras festas e os outros meses, então a gente precisa estudar um pouco, ou pelo menos ficar atento ao calendário de Israel, o calendário judaico, para poder entendermos com mais exatidão, com mais proximidade da verdade, os textos bíblicos. Eu montei um outro quadro e queria que vocês dessem uma olhada enquanto eu vou discutindo alguns pontos com vocês. Vamos lá. Bem, nós temos duas colunas aí, o calendário judaico é uma coluna e o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Então, o ano judaico ele começa em Nissan, o ano religioso, porque o ano civil ele começa em Tishrei. Então, a gente já percebe por aí a diferença do calendário judaico, onde são o mesmo calendário, um começando em um mês, no que diz respeito ao ano religioso, e outro começando em outro mês no que diz respeito ao ano civil. Então, em Tishrei, que foi agora no mês de setembro e outubro, nós vimos a questão do Rosh Hashanah, que foi a festa do Ano Novo Judaico. Então, é importante que a gente se atenha a algumas questões. Então, vamos pensar na questão do calendário religioso. Então começa por Nissan, que corresponde ao nosso mês de março ou abril. Então o mês de Nissan, ele pode começar no meio do mês de março e vai até o mês de abril. Há uma variação nesse começo e fim, mas o mês de Nissan, ele cai entre esses dois meses nossos. O mês de Liá, ele cai entre abril e maio. O mês de Sivan cai em maio e junho. O mês de Tammuz, em julho e julho. O mês de Ave é um mês muito forte, porque tem duas datas aí muito fortes, que uma é a data em que é 9 de Ave, onde o templo foi destruído, na verdade os dois templos, e a outra no dia 15 de Ave, que é o dia das noivas dele, mas isso tem um significado muito importante, porque é o dia em que os judeus acreditam que o Messias irá chegar para se casar com sua noiva, que é Israel. E aí nós temos o mês de Elul, que é entre agosto e setembro, temos o mês de Tishrei, que é o início do calendário civil, o mês de Reshvan. Esse Reshvan é um mês bem interessante, e ele é o que nós vamos abordar no quesito do dilúvio. Logo em seguida nós temos o mês de Kislev, Tevet, Shevat, Adar e Adar 2, correspondente ao Adar 2 em março ou abril, nos anos bissextos. Isso porque, em função do calendário hebraico ter apenas 30 dias, então essa compensação de um mês a mais cai justamente em função do acréscimo de Adar 1 e Adar 2, em todo o ano que é o ano bissexto, digamos assim. Então essa é a estrutura básica do calendário judaico comparado com o calendário gregoriano. Vamos a outra parte. Quando Noé é direcionado por Deus a entrar na arca, entre ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos filhos. Todavia, o pai e o avô de Noé não entraram, ou seja, Matusalém e Lameque, eles não entraram na arca. Mas onde eles estavam? Porque Matusalém e Lameque são referências de santidade diante de Deus, são referências de homens de fé diante de Deus, tanto que no livro de Hebreus, quando fala dos homens de fé, fala a respeito deles. Então, onde é que eles estavam? O que aconteceu com eles? Nós temos um indício, nós temos aí uma chave, um código a respeito disso em Gênesis capítulo 7, verso 4. Vamos ler. Porque
Passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Bem, nesse momento, a gente lendo os versículos anteriores, a gente vê uma ordem de Deus dizendo para Noé entrar com a sua família na arca e colocar todos os animais também na arca, porque Deus iria fazer com que passasse mais 7 dias com eles dentro da arca, a arca fechada, para que então viesse a chuva. E esse ponto dos 7 dias é onde está a chave para a gente entender o que foi que aconteceu com Matusalém e com Lameque. Como luto, nós temos algumas quantidades de dias que são separadas para luto, que são 7 dias, isso também é visto em Israel, são 7 dias, 30 dias e 1 ano. 7 dias, 30 dias e 1 ano. Quando Deus diz a Noé que é para entrar na arca com toda a vida que ele conseguiu trazer para a arca, um casal de animal de cada espécie, com seus filhos, e fechar a arca, que Deus fechou a arca por fora, Deus dá a Noé 7 dias de luto por seus pais, por seu avô e por todos que estavam ali com ele. Para você ver o que Deus como Deus ele é sensível à nossa dor, como Deus é sensível aos nossos sentimentos, como Deus é carinhoso, é gentil com cada um de nós. Ele poderia, no mesmo momento que eles entraram na arca e fechar, mandar a chuva levantar a arca e então seguir o seu destino. Mas Deus permitiu que Noé, depois de tudo que ele fez, 100 anos construísse a arca, que ele tivesse um momento de dor, de luto. O momento de luto é algo muito importante, não apenas no que diz respeito à morte, mas alguma tristeza que a gente passa. É importante que naquele momento a gente tente internalizá-la, não vivê-la, mas internalizá-la para a gente saber como lidar com aquilo, saber como trabalhar com aquilo, com aquela dor, com aquele sentimento. E foi isso que aconteceu no quesito de Noé com os seus pais e seu avô, porque se eles não tivessem morrido antes, esse dilúvio iria vir em cima deles e os mataria como qualquer ímpio. E a palavra de Deus diz que ele iria destruir a terra pela maldade dos homens. E nesses dois, especificamente, Matusalém e Lameque, não existia a maldade que existia lá. Muito pelo contrário, eles eram o fiel da balança, era o justo na terra. Quando Deus faz isso, ele diz para Noé: eu sei do seu trabalho, sei do seu sacrifício, mas também sei da sua dor. Durante 7 dias você vai ter seu luto e vai curtir seu luto dentro da arca, fechada, com alimentação, com tudo lá dentro. Você vai curtir seu luto com a sua família e depois então eu vou enviar a água para destruir tudo o que não presta e toda a origem do pecado aqui na terra. E assim foi. Vamos ao próximo bloco. No tocante ao cronograma do dilúvio, ou seja, o que aconteceu desde o momento em que o dilúvio começou, a chuva começou, até o momento em que Noé desceu da arca, eu separei aqui 5 momentos que a gente vai inclusive citar quando isso aconteceu, ou seja, em que mês isso aconteceu, em que dia isso aconteceu. Essa informação você não encontra na Bíblia, isso está nos livros adicionais, ou seja, está na Torá oral, que não é a Torá que a gente tem, os 5 livros de Moisés, mas assim como Deus escreveu a Torá escrita, ele, à medida que ele falava com Moisés, as coisas que ele estava fazendo, e todas as orientações a respeito da Torá escrita, Moisés e todo o povo guardava isso. Quando chegou por volta da Babilônia, em função dos judeus estarem sido perseguidos e mortos, eles ficaram com receio de eles não terem mais ninguém que pudesse trazer a Torá oral de geração em geração. Então eles escreveram a Torá oral, que veio a ser o Talmud, Mishnah e muitos outros
e alguns outros livros que traz essa Torá oral, que nada mais é do que a explicação de Deus sobre a Torá escrita. É nessa Torá oral que a gente entende algumas coisas que são ditas, as coisas que são ditas na Torá escrita. E na Torá oral nós encontramos também, juntamente com a tradição judaica, com os sábios do judaísmo, encontramos também o que aconteceu, os eventos que aconteceram durante o dilúvio. Vamos lá, eu fiz um quadro expositivo que gostaria que vocês acompanhassem comigo. Vamos lá. O cronograma do dilúvio aconteceu da seguinte forma: no dia 17 de Reshvan, Noé entra na arca e a chuva começa. Entra na arca, após 7 dias, a chuva começa. No dia 27 de Kislev, ele termina os 40 dias de chuva. Quando termina os 40 dias de chuva, no dia 1º de Sivan, a água acalma, porque entre o dia 27 e o dia 1º, a água, em função da chuva, ainda está muito agitada. A água começa a acalmar, mas ela não diminui. No dia 17 de Sivan, a arca toca o topo do Monte Ararat. No dia 1º de Ave, 40 dias após Noé, solta o corvo. Então, quando no dia 1º de Ave, 40 dias que a arca tocou o topo do Monte Ararat, então Noé solta o corvo. Foi o primeiro pássaro que ele soltou. No dia 17 de Elu, Noé então envia uma pomba pela primeira vez. No dia 23 de Elu, Noé então ele solta a pomba pela segunda vez e a pomba volta com a folha de oliveira no bico, indicando que ela tinha encontrado uma árvore, ou pelo menos folhas e galhos dessa árvore, acima da lâmina d'água, acima da linha d'água, acima das águas do dilúvio. No dia 1º de Tishrei, pela terceira vez, a pomba voa e não retorna mais. Por quê? Porque ela encontrou o local para pousar. E no dia 27 de Sheshvan, o chão está completamente seco e Noé deixa a arca. Então começou no dia 17 de Reshvan e terminou no dia 27 de Reshvan. Então o dilúvio com a água a arca nas águas e Noé dentro da arca passaram 1 ano e 10 meses. Caso vocês queiram, pode voltar um pouco o vídeo e ver a questão do calendário, o que aconteceu mês a mês e comparando com os meses nossos do calendário gregoriano. Mas o interessante é ver que dentro de uma arca, sem ver terra por nenhum dos lados, Noé e sua família e mais os animais, casal a casal, e a alimentação que eles tinham armazenado durante os dias anteriores a arca subir ao dilúvio, Noé ele pisa em terra seca e assim começa então a fazer outra coisa, que é povoar a terra. E nesse momento ele faz o sacrifício a Deus, e nesse sacrifício a Deus ele que aparece o arco-íris, onde Deus promete que o mundo não será destruído de novo por água. Vamos lá. E assim nós finalizamos essa paraxá dizendo que, assim como foi nos dias de Noé, será também a volta de Cristo. O Senhor, Ele proveu uma arca para nós, que nós não precisaremos construí-la, nem separar animais, muito menos guardar a alimentação. Apenas temos que entrar nessa arca. O mundo fora da arca está destruído, contaminado, pecado, e tudo aquilo que Deus abomina, porque Deus é santo e Ele quer que nós também sejamos santos. E nós podemos ser santos através do sangue de Cristo, que é o sangue de Cristo que nos purifica. O nome dessa arca que Deus produziu, promoveu, para que eu e você possamos entrar
e então sermos salvos do dilúvio do pecado que existe no mundo hoje e da destruição que se aproxima, se chama salvação. Salvação através de Cristo Jesus. Que eu e você possamos não apenas entrar a salvação através do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, mas permanecer na arca por todo o tempo em que a arca precisar estar fechada para nos manter longe desse mundo e das águas do pecado e da destruição. Que eu e você estejamos dentro dessa arca chamada salvação, não porque merecemos, não porque somos justos como Noé o fora, mas porque o sangue de Cristo nos purifica e nos justifica diante de Deus e dos homens. Que Deus possa nos abençoar, que nós estejamos com os olhos abertos a não sair da arca nesses dias. Vamos nos manter na arca chamada salvação, eu, você e nossas famílias. Vamos convidar todos para entrarem na arca, porque a arca está perto de ser fechada pela porta pelo lado de fora. Esse fechamento da arca é o fechamento da graça, e passando-se a graça, não haverá salvação. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que muitos apostatarão da fé, ou seja, muitos sairão da arca. Não saia da arca. Vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades, vamos ser perseguidos, a vida vai ficar difícil, mas mais difícil está fora da arca. Nesse momento, como Noé, eles estão festejando. Enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava sendo zombado, criticado, aborrecido. Mesmo assim, ele não perdeu o foco, ele continuou construindo a arca. E quando ele entrou na arca, eles festejaram. E creio que tinha festas, danças, bebidas e tudo mais, até que começou a cair os primeiros pingos de chuva. Os primeiros pingos de chuva estão para cair. Permaneça na arca. Shalom, Shavua Tov, e até o próximo sábado em mais um estudo da Parashá, se Deus assim nos permitir. Bye bye, Shalom.